Vamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, já está projetado ali. Diz assim a palavra do Senhor. João 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, a uma das festas dos judeus. E ele diz ali a palavra que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Amém? Queridos, esse texto ele fala do poder de Deus, do poder da autoridade que há em Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. Todos os outros já estavam circulando nas igrejas. Por volta ali do ano 90 da era cristã, foi escrito o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito, para provar e para comprovar e para demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para demonstrar que Jesus Cristo tem os mesmos atributos de Deus, que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Havia ainda entre os judeus convertidos e tantas pessoas um questionamento se Jesus de fato era o Messias, se Ele era o Salvador, se Ele era o Filho de Deus, ou se Ele foi apenas um profeta. Então João ele escreve, ele começa lá no capítulo 1 falando que no princípio Ele era a palavra, e que a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, que Ele estava no princípio de tudo, que Ele estava no princípio quando Deus disse haja luz, e houve luz, quando Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele diz ainda mais que a palavra que estava com Deus no início, ela se fez carne e habitou entre nós, e era o próprio Deus caminhando conosco. Jesus Cristo estava conosco, a palavra de Deus, o verbo de Deus que criou todas as coisas, agora estava caminhando entre nós, e Ele se fez carne por amor a mim e a você, para que nós tivéssemos vida. Deus deixou a sua glória, o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, deixou a sua maravilhosa glória para habitar entre nós, para sentir o que sentimos, para passar fome, sentir sede, para sentir cansaço, para sofrer em nosso lugar e para saber tudo aquilo que nós vivíamos. Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, mas Ele vivenciou, para que ninguém pudesse dizer que não há um Deus, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E o apóstolo amado, o apóstolo João, ele escreve neste evangelho, ele começa a mencionar alguns milagres de Jesus, ele seleciona alguns milagres, ele menciona, por exemplo, o milagre em que Jesus é convidado a um casamento e ele transforma a água em vinho. Ele começa a falar dos milagres de Jesus, que Jesus ele caminhou sobre as águas. Ele fala sobre este milagre, desta cura, deste homem aqui que estava ali naquele tanque chamado Betesda. Ele fala de tantos outros milagres, e ele fala também da cura de um homem que era cego de nascença, e ele fala da cura por meio do poder da sua palavra.
Ele menciona, por exemplo, que havia um homem chamado Lázaro, que já estava morto, já estava sepultado, já fazia 4 dias, e pelo poder da palavra de Deus, ele voltou à vida. E ele começa a mencionar todos esses milagres para falar e para que as pessoas creiam que de fato Jesus é o Filho de Deus, porque ele tem os mesmos atributos. E ele diz ainda que muitos outros milagres, sinais e maravilhas Jesus fez entre o meio deles ali, entre os seus discípulos, e ele fala de uma forma, para que nós possamos compreender, de uma forma até alegórica, ele diz assim, olha, se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, nem os livros do mundo inteiro poderiam, registrar tudo aquilo que Jesus fez, porque ele é o doador da vida. Há momentos em que a Bíblia fala que havia muitos enfermos e Jesus curou todos eles. Então ela registra alguns dos milagres de Jesus, mas não registra tudo aquilo que ele fez, mas apenas para que nós pudéssemos crer que ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma o homem. Mas algo que nos chama a atenção nesse texto, ele fala de um tanque chamado Betesda. E o texto ele fala para a gente aqui, que esse tanque ele ficava junto à porta das ovelhas, provavelmente ali onde ficavam os animais para o sacrifício, e que havia então ali um tanque em que as pessoas iam até ali, havia muitos doentes, muitas pessoas que estavam ali, ficavam, um grupo de pessoas esperando que houvesse ali um movimento daquelas águas para que eles entrassem, o primeiro que entrasse seria curado. Havia a crença de que naquelas águas havia uma esperança, eles nutriam uma esperança de que naquelas águas havia cura. E então o texto ele conta ali, no primeiro versículo do capítulo 5, que Jesus subiu para uma festa em Jerusalém, não diz qual era a festa que ele estava, mas que ele, de repente, parece que ele muda um pouco a sua trajetória e vai até este lugar, até este tanque onde tinha vários doentes. E ele vai ali, ele vai encontrar um homem, e esse tanque chamado Betesda, que em aramaico significa casa de misericórdia. Aramaico era uma língua falada entre os caldeus que fundaram a cidade da Babilônia, e que depois de um tempo em que os judeus ficaram exilados ali, eles acabaram aprendendo essa língua, então era a língua falada também nos tempos de Jesus. E é interessante que ele fala que ali no versículo 4 do capítulo 5, ele diz que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer doença que tivesse. Mas há uma informação importante que nós precisamos conhecer, é que esse versículo 4, ele não consta em diversos manuscritos da Bíblia, os mais antigos, ele não aparece. E que em algumas versões da Bíblia, em algumas versões que nós temos hoje atuais, como por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, a Almeida Revista Atualizada, ele está entre colchetes. Mas isso tem um propósito, esse texto, ele é uma nota explicativa. Parece que alguns dos tradutores quiseram explicar aquilo que estava no versículo 7, se a gente for lá no versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o homem responde ao Senhor, não consigo, pois não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água se agita, quando a água é agitada. Então, para que a gente pudesse compreender esse texto, nos traz um entendimento aqui de que há uma explicação, e isso não põe em xeque a palavra de Deus, não coloca em dúvida aquilo que está escrito na palavra de Deus, não trata ou não faz nenhuma, não atenta contra a inerrância da Bíblia, mas pelo contrário, é apenas uma nota explicativa, para que nós possamos entender qual era a crença que se tinha em relação àquele tanque. Hoje nós vemos, por exemplo, pessoas que têm crenças em várias coisas, como se fosse de repente um amuleto, um objeto, as pessoas elas se agarram muitas vezes em tradições, em um ato religioso para que ela possa buscar a cura, para que ela possa buscar alguma coisa, alguma bênção. Alguns
pagam promessas, fazem diversas coisas, se apegam muitas vezes a tradições e acreditam que aquilo pode fazer alguma coisa. Então, da mesma forma, os teólogos eles trazem que esse suposto movimento das águas provavelmente seja uma crendice, seja apenas uma crença popular de que de fato um anjo viria e agitasse aquelas águas. Por que isso? Porque não há nenhum indício na Bíblia de que alguém foi curado naquele tanque. O texto bíblico ele não fala, ele diz que havia muitas pessoas que se reuniam naquele lugar, que havia ali muitas pessoas ali em volta daquele tanque, mas não fala que houve uma cura, nem tampouco que de fato, tenha sido ocorrido por causa do movimento daquelas águas. Mas tem uma questão mais importante que talvez esse questionamento teológico, talvez mais importante do que toda essa questão, se um anjo ia ou não ia, se havia movimento nas águas, se aquele movimento das águas na verdade era apenas uma nascente que ali, para alguns teólogos, era nascente naquele próprio lugar, que causava aquele movimento, mas o mais importante é que aquele homem no tanque de Betesda, ele não foi curado pelo movimento das águas, ele não foi curado por nenhum anjo, mas ele foi curado pelo poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo curou aquele homem. Foi o poder do Senhor. E diante daquela situação, aquele homem que estava ali no meio de uma multidão de pessoas, a Bíblia fala que havia diversas pessoas ali, doentes, Jesus o alcançou com a misericórdia. E o Senhor faz uma pergunta inusitada para aquele homem. O homem que está há 38 anos, enfermo, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Parece uma pergunta que não faz muito sentido, porque o desejo de quem está com fome, você não vai perguntar: você quer comer alguma coisa? É claro que a pessoa quer comer. Alguém que está com sede, você não vai perguntar: você está com sede? Você quer tomar água? A pessoa está morrendo de sede. Mas Jesus ele faz essa pergunta, e essa abordagem de Jesus, ela nos parece uma abordagem corriqueira. Ele faz isso de forma didática, para que ensine algo e para que as pessoas entendam de fato qual é a sua necessidade. Ele faz isso em diversas passagens da Bíblia. A gente pode lembrar, por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, ele fala que havia um homem chamado Bartimeu que estava à beira do caminho em Jericó. E a Bíblia fala que esse homem, ele ouviu falar que Jesus estava passando e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentam fazer com que ele se cale, mas ele continua gritando e trazem ele até Jesus. E aí Jesus se aproxima dele com um olhar de misericórdia e pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez se eu perguntar para alguém que está endividado: você precisa de dinheiro? Talvez a pessoa nem me responda. Se eu perguntar para alguém que está precisando de alguma questão material ou de alguma cura e perguntar: você quer ser curado? A resposta mais óbvia é que a pessoa vai me dar: sim, eu quero ser curado, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um copo de água, eu preciso de ajuda. Alguém que está carregando algo muito pesado, chega: está pesado isso aqui, tu quer ajuda? Então, há ali um sentido especial nessa pergunta de Jesus. Isso era corriqueiro, Jesus fazia isso, para que as pessoas de fato percebessem a sua necessidade. Então aquele cego lá, o cego Bartimeu, ele fala, quando ele é perguntado sobre o que queres que te faça, ele diz: mestre, eu quero ver. Jesus percebeu que naquele homem havia muito mais que uma necessidade meramente de uma cura física para os seus olhos. Ele precisava ser curado da sua cegueira espiritual. Tanto é que depois a palavra de Deus nos diz que ele foi curado. O Senhor falou: vai, a tua fé te curou. O Senhor usou aquela pergunta para que pudesse gerar fé nele, para que ele pudesse ter um entendimento de que ele precisava muito mais do que meramente uma cura física. E a palavra do Senhor nos diz que depois que ele é curado, ele passou a ver e seguia Jesus pelo caminho, porque agora ele não era mais cego espiritual, agora ele estava curado. E da mesma forma, acontece essa pergunta intencional de Jesus. Para um homem que está doente há 38 anos, ele pergunta: você quer ser curado?
E então, a resposta daquele homem nos surpreende muito mais que a pergunta de Jesus, porque era natural que ele dissesse: eu quero ser curado, eu quero sair daqui, não aguento mais ficar com essa enfermidade, não aguento mais passar por essa situação que eu estou vivendo. Mas ele diz uma coisa diferente. No versículo 7 ele vai falar então o seguinte, ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, então quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Isso revela para nós essa resposta desse homem, quando ele diz: não tenho ninguém que me ajude, ele fala sobre algo que está no seu coração. A pergunta de Jesus vai tão profunda, ela vai no íntimo daquele homem, que ele começa a dizer: olha, não tem ninguém que me ajude, Senhor, não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu estou há 38 anos, talvez a gente refletindo sobre isso, e naquela resposta dele, ele está dizendo: olha, os meus amigos já me abandonaram, os meus familiares, não tem ninguém mais que se importe comigo, não tem mais ninguém, eu sou sozinho. E revela essa mágoa no coração daquele homem. E essa resposta dele traz exatamente isso. Parece que há uma tristeza maior nele do que a própria paralisia, que é exatamente se sentir abandonado, se sentir como se ninguém se importasse mais com ele, que ninguém se interessasse pelo problema dele. E Jesus não perguntou qual que era a situação dele, qual era a dificuldade que ele tinha para chegar ali no tanque. Jesus não perguntou por que ele estava assim. Jesus fez uma pergunta direta: você quer ser curado? Eu tenho certeza que Jesus te perguntando essa noite: o que queres que eu te faça? Tu sabe exatamente: Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, eu preciso de uma cura, eu preciso liberar perdão, você sabe o que você precisa. Jesus faz isso exatamente para que a gente saiba, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que a gente precisa antes da gente falar. A palavra sequer veio à nossa língua, Ele já conhece, mas Ele precisa de fato Ele deseja que de fato a gente possa compreender isso, que por vezes a minha necessidade não é simplesmente de um emprego, não é simplesmente de uma cura, mas é muito maior, talvez tenha um problema muito maior, e esse homem ele revela isso. Ele fala exatamente isso, ele sente esse abandono, ele sente que de fato há uma tristeza, uma mágoa, talvez algum familiar que o abandonou, ele sente essa dor, e muitas pessoas no mundo estão dessa forma, se sentindo abandonados, se sentindo como se que alguém não se importe com a sua vida, em meio à multidão pode estar se sentindo só, mesmo diante da sua família. Talvez seja o mesmo sentimento que você já teve um dia ou que você está sentindo nesse momento. Um sentimento de abandono dentro da tua casa, um sentimento talvez de tristeza, de uma dor profunda, de algo que tenha acontecido na tua vida e que você está carregando ainda. Talvez um sentimento que nem mesmo você tenha ainda percebido. E ele fala algo, ele revela ainda mais uma coisa para a gente nesse texto. Ele diz ainda o seguinte: olha, não tenho ninguém que me leve ao tanque quando a água é agitada. E tem uma coisa pior: sempre alguém chega na minha frente. E eu falava aqui no primeiro culto que isso é um sentimento que eu já tive. E quando eu estava meditando na palavra, eu falei para minha esposa, eu falei: cara, eu já senti isso, que esse cara está aqui, né, está sendo narrado da vida desse homem, e que ele dizia, então, quando a água é agitada, quando surge uma oportunidade de sair, quando parece que as portas vão se abrir, alguém chega na tua frente, e você volta lá para o final da fila. A minha esposa está rindo porque ela sabe quais foram as situações, e daí a gente se sente desprestigiado, parece que Deus não está olhando para mim, né? Eu lembro, por exemplo, de uma situação que eu passei no concurso do Instituto Federal, e já estava próximo de me chamar, e quando estava bem pertinho, acabou o prazo. Cara, eu chorei muito, chorei e falei: Senhor, por que isso, Senhor? Deus tinha outro propósito, Deus tinha uma outra direção para a minha vida,
né? Hoje eu compreendo e entendo qual era a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando uma porta se fechar, o Senhor tem uma outra porta para abrir para ti. Porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele tem a chave de Davi. E quando o Senhor fechar uma porta, diz assim: Senhor, glória a Deus. Como nosso irmão Tiago falou, né? Fica feliz quando tu passar por uma tribulação. Fica alegre. Senhor, obrigado. Eu vou ser mais maduro, eu vou ser íntegro ainda mais. Obrigado por essa oportunidade que tu está me dando, de fechar essa porta na minha cara. Amém? Mas é isso, exatamente isso, né? E então aquele homem, ele fala sobre isso. Senhor, todas as vezes que eu vou, talvez ele até tenha tentado, tenha ficado mais perto, e aí quando ele tentava ir, alguém ia na frente dele. Mas ele estava colocando a fé, a confiança dele, talvez num amuleto, talvez no poder, suposto poder daquelas águas. Ele não estava olhando de fato para o autor da vida. E aqui nós temos uma notícia muito boa. O Senhor Jesus, aquele que olhou com olhar de misericórdia para aquele homem naquele tanque, Ele está aqui nesta noite. Ele está olhando para ti, e Ele se importa com o teu problema, Ele se importa com a tua dor, Ele sabe qual é a tua necessidade, e por vezes Ele quer que tu entenda também qual é a tua necessidade verdadeira, qual é a maior necessidade que você tem. E o Senhor então, Ele olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? E depois dele falar tudo aquilo que ele estava vivendo, a dificuldade dele, que ele estava abandonado, que ele não conseguia chegar ali no tanque, o Senhor fala para ele o seguinte, dá uma ordem para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. E diz a palavra de Deus que imediatamente aquele homem foi curado. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus criou o universo. Quando Deus disse, haja luz, não houve nenhuma outra alternativa para o universo, a não ser que produzir luz. Não houve outra alternativa. E quando Deus disse, quando o Senhor falou, o Senhor Jesus falou àquele homem, levante-se, tome a tua maca, e anda, ele teve que andar, ele teve que levantar, na autoridade do poder de Deus, e não importava se ele estava há 38 anos, se ele estava com os músculos atrofiados, não importava, porque o poder de Deus é muito maior na vida dele. Da mesma forma, o Senhor te diz nesta noite, você quer ser curado? Não importa o tempo que você está sofrendo dessa enfermidade, não importa qual é a tua dificuldade, não importa qual é o teu problema, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele estava com Deus ali no princípio, Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Não há nada impossível para Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o interessante desta palavra é que aquele homem estava desesperançado. Ele estava completamente já sem esperança e pensando assim, para mim não tem mais jeito. Eu já pensei isso também. Quando nós cantávamos aqui, né? Que aquilo que parecia impossível, né? O Senhor foi lá e fez um milagre. Estou diante aqui, de muitos milagres. Jesus fez um milagre na tua vida, você é um milagre, porque era impossível para alguém que não sabia falar em público, que tinha vergonha, para alguém que vivia uma vida perdida, longe dos caminhos do Senhor, para alguém que se afastou da presença de Deus, está aqui nessa noite. E você sabe qual é o milagre que Deus fez na tua vida? E é exatamente isso que nós observamos na palavra de Deus. Esse homem que estava completamente sem esperança, da mesma forma que nós nos encontramos algumas vezes, e quando nós estamos nessa condição, quando nós estamos completamente se sentindo abandonado e pensando que não tem mais solução para aquele nosso problema, nós somos um candidato ao milagre de Jesus Cristo. Amém? Então, quando parece impossível, para o Senhor é apenas uma palavra. Não há impossível para Deus. Aquele homem estava se apegando a uma fé morta, talvez crendo em uma crendice, em uma situação que ele ouviu, as pessoas falaram, e ele esperava que acontecesse alguma coisa.
Ele esperava que ocorresse algo, mas talvez, e ele não conseguia olhar para o autor da vida. E que da mesma forma, a gente possa observar que o mesmo Deus que curou aquele homem, Ele está aqui e pode nos curar. Não importa se é uma dor física, não importa se é uma enfermidade na alma, não importa qual é o teu problema, não importa qual seja a tua dificuldade, o Senhor, Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Lázaro, seu amigo, Jesus, quando foi até ele, primeiro ele foi chamado, disseram que o seu amigo estava doente, ele demorou um tempo, quando ele chegou lá, já fazia 4 dias que ele estava no sepulcro, e o Senhor determinou pela sua palavra, disse: Lázaro, venha para fora, e ele voltou à vida. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é autor da vida. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Ele é autor da vida, não há nada impossível para Deus. Ele é o mesmo que disse àquele homem: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele que lança a palavra é o mesmo que dá o poder para que ela se cumpra. Mas há um ponto aqui também que nos chama a atenção, nesse texto de João, no capítulo 5, que fala sobre uma questão importante. A Bíblia fala no versículo 14, diz o seguinte, ela traz uma informação para a gente dizendo o seguinte: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, não peques mais, deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Sabe por quê, queridos? Parece que essa fala de Jesus para aquele homem está esclarecendo para ele que aquela situação de doença que ele está vivendo era ocasionado por um pecado. E há circunstâncias nas nossas vidas que nós passamos por uma enfermidade física, uma enfermidade emocional em decorrência de pecado, em decorrência da falta de perdão. É claro que nem todas as enfermidades são por causa de uma situação de pecado. É claro que em algumas circunstâncias Deus vai nos provar, como foi na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, e ele foi acometido de enfermidades. Então não é algo que sempre vai acontecer por causa de pecados, mas em algumas circunstâncias sim. Nós podemos lembrar de uma circunstância em que está registrado em João no capítulo 9, no versículo 1 ao 7, em que havia um homem cego de nascença e que os discípulos de Jesus, ao se aproximar dele, perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse assim? Jesus disse: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então há algumas situações, mas neste caso em específico, nos dá a entender que a doença daquele homem era de fato fruto de pecado, e o Senhor fala para ele: olha, você está curado agora, não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Tiago escreve no capítulo 5, no versículo 14 e 15, ele diz: se há entre vós, se há entre vocês alguém que está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, unja com óleo. E ele diz ainda, que a oração feita com fé curará o enfermo, o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Se aquela enfermidade, se aquela situação é em decorrência de pecado, ele vai ser perdoado também. Porque, queridos, o Senhor, Ele quer nos curar, no nosso corpo, na nossa alma, mas também quer nos curar de uma doença muito maior, que é o pecado, que nos paralisa, que nos cega. O Senhor quer nos curar para que a gente possa caminhar na presença dEle, de fato seguir diante do Senhor, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. A palavra do Senhor também cita em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1 a 12, fala que Jesus entrando em Cafarnaum, ele estava ali numa casa, começou a pregar e tinha muita gente, não tinha espaço sequer para as pessoas se aproximarem da porta, porque tinha muitas pessoas. E ali alguns amigos 4 deles levam um paralítico numa cama, tentam talvez se aproximar de Jesus, não conseguem chegar pela multidão,
E aí eles pensam, vamos subir ao telhado e vamos colocar esse homem por cima do telhado. E eles abrem um espaço ali e conseguem deixar aquele homem diante de Jesus. E Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia e diz: os teus pecados estão perdoados. Mas o que aquele homem precisava? Ele não precisava ser curado da sua paralisia? Mas muito mais, o Senhor sabia que ele precisava ser perdoado. E aqueles homens que ali estavam começavam a questionar nos seus corações, aqueles mestres da lei estavam ali e até pensaram, cogitaram no seu coração, dizendo: que blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, conhecendo o íntimo daqueles homens, ele olha para o paralítico e ele observa tudo aquilo que está acontecendo, e ele olha para aquelas pessoas e diz: o que é mais fácil dizer? Ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? O que é mais fácil para Jesus? Para aquele que criou todas as coisas por meio da sua palavra, há alguma coisa demasiadamente difícil para ele? Aquele que diz à morte: devolva-o à vida. Aquele que ressuscita os mortos, em seu nome os cegos voltam a enxergar, em seu nome os paralíticos andam. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, que determina pela sua palavra, que diz para a gente: imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Diversas vezes o Senhor falou: vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, assim como fez com esse homem também. E diz a palavra de Deus que ele foi curado também. Nós podemos compreender que Jesus, ele tem um propósito muito maior. O propósito dele, por vezes, não é simplesmente nos livrar de uma enfermidade, nos tirar de uma tribulação, de uma dificuldade que a gente está passando. É claro que o Senhor sabe das nossas necessidades, mas ele quer que a gente possa reconhecer o seu poder. Ele quer que nós possamos aprender a depender dele em tudo, mesmo diante da tribulação. Nós ouvimos na vigília que mesmo no deserto, o Senhor, ele nos sustenta, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, na doença. E Jesus, que fez aquela pergunta para aquele homem no tanque, ele está aqui esta noite, ele te pergunta: você quer ser curado? Para concluir, eu quero dizer que não importa qual seja a tua dor, não importa qual seja a tua dificuldade, o Senhor, ele tem a cura. Não importa se a tua enfermidade é emocional, se a tua enfermidade é física, se você está há muito tempo com essa enfermidade, não importa se você já tem buscado todos os recursos, porque isso aconteceu com aquela mulher também, que estava sofrendo com um fluxo de sangue há 12 anos, ela já tinha gasto todos os seus recursos, e ela apenas tocou nas vestes de Jesus e foi curada, porque nele está o poder, porque nele está a cura. E talvez você esteja carregando ainda uma mágoa, uma tristeza, algum trauma da infância, e Jesus quer te curar nesta noite. Eu convido você a ficar de pé, conforme a palavra do Senhor que nos diz, em Isaías 53, no versículo 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por nossa causa, por causa das nossas transgressões foi esmagado, e por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. E Jesus te pergunta: você quer ser curado?